História 1: O Rosário Amaldiçoado. Sempre achei as igrejas lugares fascinantes, não pela fé que representam, mas pela quietude e mistério que emanam. Durante anos, dediquei-me a explorar igrejas antigas e abandonadas, captando a sua essência em fotografias e colecionando pequenas lembranças. Porém, nunca pensei que uma dessas memórias mudaria minha vida de uma forma tão assustadora. Era uma tarde chuvosa quando encontrei aquela igreja, localizada num morro cercada de árvores e vegetação rasteira. Parecia algo saído de um filme de terror. A porta da frente estava entreaberta, convidando-me a entrar. O interior era escuro e úmido, com bancos bagunçados e cheiro de mofo permeando o ar. Liguei minha lanterna e comecei a explorar, tirando fotos dos detalhes arquitetônicos e dos vestígios de rituais antigos. Foi então que vi um rosário pousado no chão, perto do altar. Parecia antigo, com contas de madeira desgastadas e uma cruz de prata enegrecida pelo tempo. Senti uma estranha atração por ele, como se ele estivesse me ligando. Sem pensar duas vezes, peguei e coloquei no bolso. Não foi a primeira vez que peguei algo de uma igreja, mas nunca havia sentido uma conexão tão forte com o objeto antes. Naquela noite, de volta ao meu apartamento, coloquei o rosário na mesa de cabeceira e fui para a cama, satisfeita com a descoberta. Mas minha paz de espírito não durou muito. Assim que fechei os olhos, fui assaltado por pesadelos. Imagens grotescas de corpos deformados e rostos desfigurados encheram minha mente. Acordei diversas vezes suando e com o coração acelerado. Ao amanhecer, senti-me exausto, mas atribuí os pesadelos ao cansaço e à excitação do dia anterior. Porém, nas noites seguintes, os pesadelos tornaram-se mais vívidos e assustadores. Comecei a notar marcas estranhas em meu corpo, arranhões, hematomas e cortes que não conseguia explicar. Às vezes, sentia um peso no peito, como se alguém estivesse sentado em cima de mim, dificultando a respiração. No início, tentei ignorar esses fenômenos, convencido de que eram apenas uma invenção da minha imaginação. Mas logo se tornaram impossíveis de ignorar. Uma noite, enquanto tentava dormir, senti uma dor aguda no braço. Acendi a luz e vi uma série de arranhões recentes aparecendo diante dos meus olhos, como se uma mão invisível estivesse me marcando. O medo me paralisou. Olhei para a mesa de cabeceira e vi o rosário, a cruz prateada brilhando no escuro. Uma sensação de pânico tomou conta de mim. O rosário seria amaldiçoado. Resolvi investigar sua origem. Voltei à igreja onde o encontrei, na esperança de descobrir algo sobre sua história. Pesquisei arquivos locais e falei com alguns anciãos da região, que me contaram histórias de ex-padres e acontecimentos trágicos que ocorreram na igreja. Uma das histórias me chamou a atenção. Contava-se que, décadas atrás, um padre havia sido assassinado naquela igreja e que seu espírito vingativo amaldiçoava qualquer intruso que profanasse o lugar sagrado. A ideia de que o rosário estava ligado àquele maldito padre me arrepiou a alma. Decidi me livrar dele, esperando que os fenômenos paranormais parassem. Dirigi até um lago próximo e joguei o rosário na água, sentindo um estranho alívio quando ele afundou nas profundezas. Naquela noite dormi ininterruptamente pela primeira vez em semanas. Os pesadelos desapareceram e as marcas no meu corpo começaram a sarar. Achei que tudo estava acabado, que o maldito rosário não tinha mais poder sobre mim. Mas eu estava errado. Alguns dias depois, enquanto estava em casa, ouvi um barulho vindo do meu quarto. Ao entrar, vi o rosário, molhado e coberto de algas, pousado na minha cama. Um frio glacial percorreu minha espinha. Tentei gritar, mas minha voz ficou presa na garganta. As luzes piscaram e a temperatura da sala caiu drasticamente. De repente, senti uma força invisível me empurrando contra a parede, uma pressão insuportável apertando meu peito e dificultando a respiração. Vi figuras escuras se aproximando, seus olhos brilhando com uma malícia indescritível. Eles começaram a sussurrar em uma língua desconhecida. Embora não entendesse as palavras, senti o ódio e a fúria deles. Em desespero, lembrei-me das histórias dos aldeões sobre o padre amaldiçoado. Decidi fazer o que eles sugeriram, orar por perdão. Nunca fui uma pessoa religiosa, mas naquela época não tive escolha. Com todas as minhas forças, comecei a orar, pedindo perdão pela minha arrogância e pelos meus pecados. Enquanto eu orava,
As figuras escuras pararam e a pressão no meu peito diminuiu. Senti uma mão fria e fantasmagórica acariciar meu rosto e uma voz suave sussurrou em meu ouvido. Seu arrependimento é sincero. Agora, encontre a paz. A sala foi preenchida com uma luz brilhante e quente, e as figuras desapareceram. O rosário, agora limpo e brilhante, repousava aos meus pés. Desde aquele dia, não experimentei mais nenhum fenômeno paranormal. Guardei o rosário num lugar seguro como lembrança da lição que aprendi. Existem forças neste mundo que não podemos compreender e devemos respeitá-las. Embora eu nunca tenha sido a mesma pessoa cética e arrogante de antes, encontrei uma nova perspectiva de vida e de fé. Sempre que passo por uma igreja, paro por um momento para fazer uma oração de agradecimento. E embora ainda explore lugares antigos e misteriosos, faço com um novo sentido de respeito e humildade. A experiência me mudou para sempre, ensinando-me que existem mistérios neste mundo que transcendem a nossa compreensão e que devemos abordá-los com reverência e cuidado. História 2. A casa ao lado do cemitério. Mudar para uma casa nova é sempre um misto de emoções. A emoção de um novo começo, mas também um sentimento de incerteza. Quando encontrei aquela casa antiga, na periferia da cidade, perto de um cemitério e de uma igreja, fui atraída pelo charme rústico e pelo preço acessível. Parecia a oportunidade perfeita para recomeçar. Depois de vários anos de altos e baixos, nunca imaginei que esta decisão marcaria o início da experiência mais aterradora da minha vida. Desde o primeiro dia, a casa teve uma atmosfera estranha. As paredes de pedra e os tetos altos transmitiam uma sensação fria e sombria, mas ele atribuiu isso à idade. Ao desempacotar minhas coisas, notei que a casa tinha muitas rachaduras e um rangido constante, mas ignorei, pensando que isso era normal para uma construção desse tipo. Na primeira noite, o vento uivou lá fora e sacudiu as janelas. Tive dificuldade em dormir com todos aqueles barulhos, mas finalmente consegui adormecer. Foi então que tive o primeiro sonho estranho. Caminhava pelo cemitério entre as sepulturas cobertas de musgo e senti que alguém me observava. Acordei suando, com uma sensação de inquietação da qual não conseguia me livrar. Os dias seguintes foram relativamente normais. Porém, sempre que passava pelo cemitério, sentia um arrepio na espinha. Uma tarde, enquanto eu arrumava o jardim, vi uma figura parada entre os túmulos. Ele era um homem de aparência idosa, vestido com roupas rasgadas e sujas. A princípio pensei que fosse um vira-lata, mas quando pisquei ele desapareceu. Tentei me convencer de que era apenas minha imaginação, mas as visões continuaram. Uma noite, enquanto lia na sala, ouvi um sussurro. Olhando para cima, vi uma mulher parada no canto da sala. Sua pele estava pálida e seus olhos estavam vazios, cheios de uma dor indescritível. Quando tentei me mover, ele desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. Eu tinha certeza de que não poderia ter sido real, mas o terror que senti foi muito real. Resolvi pesquisar a história do cemitério e da igreja. Descobri que muitos dos enterrados ali morreram em circunstâncias trágicas, epidemias, acidentes e até um incêndio que destruiu parte da cidade há décadas. Cada história era mais sombria que a anterior. Comecei a pensar que talvez aquelas almas não estivessem descansando em paz. De alguma forma, estivessem tentando se comunicar comigo. Uma noite, enquanto tentava dormir, ouvi claramente o som de uma mulher chorando no cemitério. Tomei coragem e saí de casa. Caminhei até a entrada do cemitério, com a lanterna tremendo nas mãos. Quando cheguei lá, vi a silhueta de uma mulher ajoelhada diante de um túmulo, soluçando inconsolavelmente. Quando me aproximei, ele olhou para cima. Seus olhos, cheios de dor, encontraram os meus. Senti uma onda de tristeza tão intensa que me fez recuar. "O que você quer?" Eu consegui sussurrar, minha voz mal saindo dos meus lábios. A figura desapareceu, deixando no ar apenas o eco do seu choro. Naquela noite, mal consegui dormir. As imagens da mulher e das outras figuras que tinha visto me atormentavam. Comecei a ter pesadelos todas as noites, vendo as pessoas enterradas no cemitério revivendo seus últimos momentos. Senti sua desesperança, sua dor e seu medo. As noites tornaram-se uma tortura constante. Durante o dia, eu estava sempre olhando por cima do ombro, na esperança de ver alguma figura espectral. Decidi procurar ajuda.
Fui à igreja e conversei com o padre, um homem mais velho e compreensivo. Contei a ele tudo o que estava acontecendo, esperando que ele tivesse alguma explicação ou solução. Ele me ouviu com paciência e depois me disse que o cemitério tinha uma longa história de tragédias. Muitos dos que ali foram enterrados não receberam os ritos adequados e suas almas ficaram presas, em busca de descanso. Você deveria orar por eles, ele me disse. Peça para que encontrem a paz que não tiveram na vida. Embora eu estivesse cético, decidi seguir seu conselho. Todas as noites ele acendia uma vela e rezava pelas almas dos mortos. No início, parecia não haver mudança. As visões e pesadelos continuaram. Mas, depois de uma semana, comecei a notar uma ligeira melhora. Os números tornaram-se menos frequentes. Quando apareciam, pareciam menos angustiados. Porém, uma noite, tive uma visão diferente. Vi o jovem padre, o mesmo que apareceu nos meus sonhos anteriores. Ele ficou na frente da igreja, com o rosto cheio de angústia. Aproximei-me dele e, desta vez, em vez de desaparecer, ele começou a falar. Sua voz era um sussurro, mas consegui entendê-lo. Eu fui o responsável, disse ele. Fui eu quem causou o incêndio. Fui eu quem causou todas aquelas mortes. Senti um nó no estômago. O padre foi a causa da tragédia. Sua alma estava presa no remorso e na culpa. Ele olhou para mim com olhos suplicantes. Por favor, ajude-me a encontrar o perdão. Acordei assustado, com o coração acelerado. Na manhã seguinte, fui à igreja e falei novamente com o padre idoso. Contei a ele sobre a visão que tive e seus olhos se encheram de tristeza. Esta é uma história que poucos conhecem, ele me disse. O jovem padre que causou o incêndio morreu no mesmo fogo. Seu espírito está aqui desde então, em busca de redenção. Decidi que precisava fazer alguma coisa. Reuni alguns amigos e organizamos uma cerimônia no cemitério. Rezamos por todas as almas que sofreram, pedindo que encontrassem a paz. Senti uma calma estranha, como se um peso tivesse sido tirado dos meus ombros. Naquela noite, dormi sem pesadelos pela primeira vez em meses. As visões cessaram e a atmosfera na casa ficou mais leve. Mas a experiência deixou uma marca em mim. Aprendi que existem forças neste mundo que não compreendemos totalmente e que o sofrimento pode durar muito além da morte. A casa ainda está de pé e o cemitério ainda está lá, uma lembrança silenciosa das tragédias do passado. Mas agora sinto que esses espíritos finalmente encontraram a paz que procuravam. E eu, embora ainda carregue as cicatrizes dessa experiência, descobri um novo apreço pelas coisas que não podemos ver, mas que podem ter um impacto profundo em nossas vidas. Há coisas neste mundo que não devem ser perturbadas e segredos que é melhor deixar de lado. Mas há também a possibilidade de redenção e paz, se estivermos dispostos a enfrentar os nossos medos e procurar a verdade, por mais aterrorizante que seja. História 3. O ateu na igreja. Sempre fui cético. Acreditar em algo que não posso ver ou tocar nunca fez parte da minha natureza. Meus amigos sabiam disso e foi por isso que fizeram a aposta naquela noite. Estávamos sentados ao redor de uma fogueira, contando histórias de terror como costumávamos fazer todo verão. A conversa voltou-se para a antiga igreja abandonada na periferia da cidade. Dizem que é mal assombrado, comentou um dos meus amigos, com os olhos brilhando à luz do fogo, e que ninguém tem coragem de entrar à noite. Só estou revirando os olhos. Vamos lá, pessoal. Vocês realmente acreditam nessa bobagem? Se você não tem medo, por que não demonstra? Um deles me desafiou. Vá lá e passe uma hora lá dentro. Se você sair sem problemas, te dou $50. Aceitei a aposta sem pensar duas vezes. Sempre fui um homem de ciência, alguém que não se deixa levar por superstições ou histórias antigas. Porém, naquela noite, minha racionalidade seria desafiada de uma forma que nunca imaginei. A igreja ficava a poucos quilômetros da cidade, em uma área arborizada. Dirigi até lá, acompanhado dos gritos e do incentivo dos meus amigos que me incentivaram. Ao longe, a estrutura erguia-se imponentemente contra o céu noturno, com as paredes de pedra cobertas de era e a torre do sino em ruínas destacando-se na escuridão. Ao chegar, senti um leve calafrio, mas atribuí à brisa fresca da noite. Tirei uma lanterna da mochila e me aproximei da porta da frente, que estava entreaberta,
rangendo quando a empurrei para dentro. O interior estava na sombra, com bancos desorganizados e o altar coberto de poeira. As imagens religiosas ainda estavam no lugar, olhando para mim com olhos vazios. Crucifixos, estátuas de santos e virgens, todos foram testemunhas silenciosas da minha ousadia. Para demonstrar meu desdém pelas superstições, comecei a zombar das imagens. Fiz comentários sarcásticos sobre a fé, sobre as pessoas que acreditam nessas figuras inanimadas. No começo foi divertido, uma forma de aliviar a tensão que sentia por estar sozinha naquele lugar escuro e desolado. Mas então algo mudou. A temperatura na igreja pareceu cair abruptamente. A lanterna começou a piscar e de repente apagou. Murmurei baixinho, pensando que as baterias tinham acabado, mas quando tentei ligá-la novamente, a luz não acendeu novamente. Tudo mergulhou na escuridão total. Foi então que ouvi o primeiro som, um sussurro suave, quase inaudível, que parecia vir de todas as direções. "Quem está aí?" gritei, tentando parecer corajoso. Não houve resposta, apenas mais sussurros. Virei-me rapidamente, procurando a origem do som, mas não vi nada. O pânico começou a tomar conta de mim. Tentei sair, mas a porta por onde entrei estava fechada, embora eu não tivesse tocado nela. De repente, uma figura apareceu na minha frente. Uma sombra mais escura que a própria escuridão parecia flutuar, movendo-se lentamente em minha direção. Meu coração batia forte e suor frio cobria minha testa. Recuei, tropecei nos bancos e caí no chão. A figura parou e então uma voz profunda e ressonante encheu a igreja. "Por que você profana este lugar sagrado?" Tentei responder, mas minhas palavras ficaram presas na garganta. A figura se dissolveu e de repente a lanterna voltou a acender. Levantei-me rapidamente e corri até a porta, que agora estava aberta. Saí da igreja sem olhar para trás. Corri para o meu carro e voltei para a cidade. Achei que tinha deixado tudo para trás, mas me enganei. Naquela mesma noite, fenômenos paranormais começaram em minha casa. As luzes acendiam e apagavam sozinhas. Os objetos se moviam e eu sentia constantemente uma presença em cada cômodo. As vozes que eu ouvia na igreja agora sussurravam em meus ouvidos, mesmo quando eu estava sozinho. Não conseguia dormir nem comer, e a desesperança começou a consumir minha mente. Depois de várias noites agitadas, eu sabia que precisava fazer alguma coisa. Lembrei-me das palavras da figura na igreja e sabia que tinha que voltar. Com o coração pesado, voltei para a igreja abandonada, na esperança de encontrar uma maneira de acabar com o pesadelo que minha vida havia se tornado. Entrei com cautela, sentindo que os olhos das estátuas ainda acompanhavam cada movimento meu. Ajoelhei-me diante do altar, algo que nunca tinha feito antes, e comecei a pedir perdão. Não sabia se alguém estava ouvindo, mas abri meu coração, confessando meu ceticismo e arrogância. Prometi respeitar a fé e nunca mais zombar dela. Enquanto eu orava, uma luz brilhante começou a encher a igreja, envolvendo-me num brilho quente e reconfortante. Senti uma paz que nunca havia experimentado, como se todas as minhas preocupações estivessem se dissipando. A luz me cegou. Antes que eu perdesse a consciência, ouvi uma voz suave e calma. "Seu arrependimento é sincero, agora encontre a paz." Acordei de madrugada, deitado no chão da igreja. Me senti diferente, mais leve. As vozes desapareceram e a igreja ficou em silêncio, como se nada tivesse acontecido. Saí de lá sabendo que minha vida havia mudado para sempre. Daquele dia em diante, me tornei um crente. Não sei exatamente o que aconteceu naquela noite, mas entendi que existem coisas além da nossa compreensão, forças que não podemos ver ou tocar, mas que estão presentes. A igreja abandonada não era mais um lugar de terror para mim, mas um lembrete da humildade e do respeito que deveríamos ter pelo desconhecido. A experiência me ensinou algo valioso. A fé não consiste apenas em acreditar no que vemos, mas em aceitar que existem mistérios no mundo que não podemos explicar. E, embora não tenha todas as respostas, encontrei uma paz que nunca tinha conhecido antes. Agora, quando passo pela igreja abandonada, faço uma oração silenciosa, grato pela segunda chance que me foi dada. História 4. O confessional. Sempre fui apaixonado por explorar lugares abandonados, uma forma de me desconectar da rotina e descobrir novos horizontes.
Numa dessas viagens, decidi visitar uma pequena cidade no meio do nada. A estrada era estreita e sinuosa, cercada por densas florestas que lhe conferiam um ar misterioso e quase perturbador. Cheguei à cidade ao anoitecer, no momento em que o sol começou a se esconder atrás das montanhas, tingindo o céu de tons laranja e roxo. A cidade parecia saída de um conto de fadas, com suas casas com telhados vermelhos e ruas de paralelepípedos. As pessoas eram amigáveis, mas havia uma sensação de melancolia no ar que não pude ignorar. Depois de um dia explorando, percebi que não tinha reservado lugar para dormir e os poucos hostéis estavam lotados devido a um festival local. Desesperado para encontrar um lugar para descansar, fui até a igreja da cidade. Era um prédio antigo, com vitrais coloridos e uma torre sineira que se erguia até o céu. Resolvi entrar, na esperança de encontrar um canto tranquilo para dormir algumas horas. A porta da frente estava entreaberta e, quando entrei, o ar fresco e levemente úmido me envolveu, causando-me um arrepio. O interior da igreja era deslumbrante, com as luzes das velas tremeluzindo suavemente e criando sombras dançantes nas paredes. O cheiro de incenso encheu o ar, forte mas agradável. Caminhei pelo corredor central, olhando para os bancos vazios e para o altar adornado com flores e velas. Ao fundo, vi o confessionário. Parecia o lugar perfeito para se esconder e descansar sem ser perturbado. Aproximei-me do confessionário e abri a pequena porta de madeira. O interior era apertado, com pouco espaço para sentar. Fiquei confortável o melhor que pude e fechei a porta atrás de mim, sentindo uma estranha sensação de segurança. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo rangido ocasional da madeira envelhecida. O cansaço logo me dominou e comecei a adormecer. Porém, quando estava prestes a adormecer, ouvi um sussurro. A princípio pensei que fosse minha imaginação, mas o sussurro ficou mais claro. Era uma voz feminina, suave e angustiada. Pai, eu pequei. Meu coração pulou. Havia mais alguém na igreja. Fiquei em silêncio, ouvindo atentamente. A voz continuou, revelando confissões de atos horríveis, traição, assassinato e desespero. Senti um arrepio percorrer meu corpo. Tentei abrir a porta do confessionário para sair e encarar quem estava falando, mas a porta não se movia. Eu estava preso. Desesperado, empurrei com mais força, mas sem sucesso. De repente, outra voz juntou-se à primeira. Era uma voz masculina, profunda e cheia de remorso. Pai, não consigo encontrar a paz. Minhas mãos estão manchadas com o sangue dos inocentes. A angústia na voz era palpável e o ar dentro do confessionário tornou-se denso e opressivo. Comecei a entrar em pânico. Tentei gritar, mas minha voz se perdeu na garganta. Foi então que senti uma pressão nos ombros, como se mãos invisíveis me segurassem. Tentei fugir, mas a pressão só aumentou, me imobilizando. As vozes continuaram, uma após a outra, confissões perturbadoras de pessoas que claramente já haviam falecido. Senti uma onda de terror e desespero. O que estava acontecendo? Por que não consegui sair? Lembrei-me vagamente do que me ensinaram sobre orar em momentos de desespero. Embora nunca tenha sido uma pessoa religiosa, fechei bem os olhos e comecei a murmurar uma oração, pedindo perdão por qualquer pecado que tivesse cometido. Enquanto ele orava, as vozes tornaram-se mais suaves, como se estivessem se dissipando. A pressão em meus ombros diminuiu lentamente. Finalmente, a porta do confessionário se abriu com um rangido. Cambaleei para fora da igreja, que agora estava silenciosa, como se nada tivesse acontecido. As velas continuaram a piscar suavemente e o incenso continuou a encher o ar. Olhei em volta, sentindo uma mistura de alívio e confusão. Não havia sinais das pessoas que fizeram as confissões. Caminhei até o altar, ainda tremendo, e me ajoelhei, grato por ter escapado. Embora não entendesse completamente o que havia acontecido, sabia que nunca mais olharia para uma igreja da mesma maneira. No dia seguinte, deixei a cidade assim que amanheceu. Enquanto dirigia pela estrada sinuosa, não pude deixar de pensar na experiência que tive. As confissões, as vozes e a sensação de mãos invisíveis ainda me assombravam. Decidi não contar a ninguém o que havia acontecido, temendo que me considerassem louco. À medida que os dias se transformavam em semanas,
Tentei deixar o incidente para trás e seguir em frente com minha vida. Mas as noites eram difíceis. Muitas vezes acordei suando frio, sentindo como se alguém estivesse me observando. Imagens das pessoas que haviam confessado continuavam aparecendo em meus sonhos, com os rostos cheios de angústia e desespero. Resolvi pesquisar mais sobre a igreja e sua história. Descobri que foi palco de muitas tragédias ao longo dos anos, incluindo incêndios, suicídios e desaparecimentos misteriosos. Os habitantes da cidade evitavam falar sobre o passado sombrio da igreja, mas estava claro que algo sinistro havia acontecido ali. Um dia, conheci um ancião de uma aldeia que parecia saber mais do que estava disposto a compartilhar. Ele me contou que, muitos anos antes, o padre que dirigia a igreja foi encontrado morto no confessionário, com o rosto congelado numa expressão de terror. Desde então, dizia-se que as almas dos pecadores voltavam a confessar os seus crimes, buscando a redenção. A história me deixou com mais perguntas do que respostas. Fui testemunha dessas confissões, porque fui escolhido para ouvi-los. Eu não tinha respostas, mas sabia que nunca poderia esquecer o que vivi. Com o tempo, aprendi a conviver com a lembrança daquela noite. Embora o medo nunca tenha desaparecido completamente, encontrei uma maneira de seguir em frente. Decidi que mesmo que não pudesse mudar o que aconteceu, poderia honrar a memória daqueles que sofreram. Comecei a visitar igrejas durante minhas viagens, não para me esconder, mas para orar por aqueles cujas almas ainda buscavam a paz. A experiência me mudou profundamente. Percebi que existem coisas neste mundo que não podemos compreender totalmente, forças que estão além do nosso controle. Aprendi a respeitar esses mistérios e a viver com a humildade de saber que nem sempre temos todas as respostas. Apesar do terror e da angústia que experimentei, encontrei uma espécie de paz na aceitação. A vida continuou, e com ela, uma nova compreensão de quão frágil e preciosa é a nossa existência. Cada dia é uma oportunidade de viver com propósito e compaixão, lembrando que mesmo nos lugares mais sombrios pode haver um raio de esperança. História 5. Assunção da irmã. Minha infância não foi das melhores. Meus pais eram muito pobres e lutaram para sobreviver em meio às doenças e à miséria daqueles tempos difíceis. Tenho uma vaga lembrança de que, quando tinha pouco mais de 4 anos, uma freira chamada Assunção costumava nos visitar com frequência. Ela era responsável por um orfanato em uma cidade próxima e queria ter certeza de que estávamos seguros e que meus pais poderiam cuidar de mim e de meus irmãos. O tempo passou e, um dia, a freira não voltou. Nunca descobri o que aconteceu com ele e meus pais nunca falaram sobre isso. Pelo menos não na minha frente ou dos meus irmãos. Agora, com 10 anos, e meus irmãos tinham 7 e 5 anos, eu era o mais velho. Um dia, eu estava jogando bolinha de gude com eles fora de casa, quando senti que algo estava me observando. Como quando você está perto de alguém e sabe que essa pessoa está te observando. Tive a estranha sensação de que havia alguém olhando para o lugar onde estávamos. Olhei em volta e não vi ninguém. Nem mesmo o cachorro do vizinho, que normalmente ficava em nossa casa, estava por perto. Foi então que percebi que alguma coisa se movia no mato e a vi. Era a irmã Assunção, olhando para nós. Aparentemente, depois de muito tempo, ele voltou para incomodar meus pais, dizendo que iria levar os filhos deles porque eles não eram capazes de garantir o futuro de todos nós. Agora, ele não estava mais olhando diretamente para eles, mas nos observando. Caminhei em sua direção e perguntei o que ele estava fazendo, mas ele não respondeu. Ao me aproximar, senti um calor estranho e um cheiro peculiar, me fazendo parar e tapar o nariz. Quando o fiz, olhei para baixo por um momento e quando olhei novamente, ela não estava mais lá. E, por mais estranho que pareça, atrás das plantas onde a vi não havia ninguém. Corri para ver onde ele poderia ter ido, mas sem sucesso. Não havia sinal de que ele estivesse lá. Nunca contei à minha mãe sobre esse episódio. Agora eu sei que deveria ter feito isso, mas na época não queria preocupá-la, já que ela tinha que descobrir como nos alimentar todos os dias. Depois disso, muitas coisas misteriosas começaram a acontecer em nossa casa. Objetos se moviam ou desapareciam. Sombras cruzavam os cômodos durante a noite. E havia também aquele cheiro pútrido que persistia, apesar dos ambientadores que minha mãe usava para tentar eliminá-lo. Lembro-me de uma vez que meu irmão, 2 anos mais novo que eu,
Estava dormindo e vi algo se aproximando dele vindo da escuridão no canto do quarto. Achei que fosse imaginação minha. Mas quando olhei pela janela, ela estava lá novamente, irmã Assunção, atrás da janela, nos observando em total silêncio. Eu já estava com medo de vê-la e cada vez que a via meus nervos desmoronavam. Na época, eu não entendi o que estava acontecendo, mas parecia que de alguma forma eu suspeitava que algo obscuro estava escondido por trás do hábito daquela freira. Uma tarde fui tomar chá com minha mãe e minha tia Guilhermina. Minha tia era uma mulher muito supersticiosa, com crenças profundamente enraizadas no sobrenatural. Minha mãe contou a ela tudo o que estava acontecendo e ela disse que, pelo que minha mãe descreveu, alguma visitante inesperada havia se mudado para nossa casa. Eu, que estava por perto, contei sobre a constante perseguição dos três pela freira. Até aquele momento, eu não conhecia a parte terrível e horrenda desta história, mas quando minha mãe e minha tia me ouviram dizer que irmã Assunção estava escondida para nos espionar, ficaram chocadas. Tem certeza que viu a irmã Assunção? Filho, você não a confundiu com a irmã Teresa, aquela boa freira que vimos na igreja no domingo passado? Mas eu disse que não, que tinha certeza de que era a irmã Assunção e que não entendia como uma freira da idade dela podia subir até a janela do nosso quarto para nos espionar. Minha mãe ficou paralisada de medo, porque finalmente entendeu tudo. Naquela mesma tarde, foi ao orfanato perguntar pela irmã Assunção para confirmar as informações que já tinha. E, de fato, irmã Assunção havia falecido há alguns anos, desde a época em que ainda nos visitava. Por isso parou de aparecer. A superiora do orfanato também lhe contou algo que deixou minha mãe ainda mais fria. Disseram que alguns moradores da cidade afirmaram ter visto o fantasma de irmã Assunção andando pelas ruas, mas não era ela. As almas do purgatório adotavam sua imagem para entrar nas casas e atormentar as crianças. Lembro que minha mãe chegou em casa naquele dia, pegou as coisas dela, arrumou as nossas e nos levou para longe daquela cidade, para nunca mais voltar. História 6. O fantasma de Carmen. É hora de encerrar. Filha, você deve sair da igreja, disse a jovem, que, como sempre, pediu um pouco mais de tempo para continuar suas orações. Mas pai, ainda é cedo. Posso ficar mais um pouco? Acordei com medo daquele pesadelo recorrente, que me impediu de esquecer aquela triste história. Ele sentia o fantasma de Carmen em todos os cantos da igreja, principalmente no terceiro banco da fila da direita, onde ela sempre se sentava para rezar. Fazia muitos dias que eu não dormia ou dormia mal, e a figura daquela mulher aparecia todas as noites tirando o meu sono. A história que vou contar ocorreu em um povoado próximo à cidade de Oaxaca, há aproximadamente 3 anos. Pelo que dizem por lá, desde criança, Carmen disse que quando crescesse queria se consagrar a Deus, e seu maior desejo era ser freira. Ele morava com a mãe em uma pequena casa longe da cidade, em condições muito precárias. Seu pai tinha ido trabalhar numa plantação de café e nunca mais foi visto. Alguns disseram que o mataram quando ele voltou para casa. Outros comentaram que ele havia ido com outra mulher. A verdade é que ele nunca mais voltou e a mãe de Carmen teve que criá-lo da melhor maneira possível, vivendo na maior miséria. Dizem que um dia um proprietário mudou-se para a cidade depois de comprar um terreno perto de onde Carmen morava. Ao vê-la, ficou impressionado com sua beleza e não pôde deixar de tentar seduzi-la, com intenções sombrias. Por ser rico, não estava disposto a aceitar não, apesar de conhecer o desejo de Carmen de se consagrar a Deus. Ele passou meses cortejando-a com presentes caros, que ela sempre rejeitou, pois queria dedicar sua vida a Deus. Mas o proprietário não aceitou e continuou perseguindo-a. Carmen sempre reclamava de sentir a presença dele em todos os lugares e dizia que ele a assustava. E ele estava certo, porque o homem era muito perigoso. Certa manhã, um vaqueiro, ao sair para ordenhar as vacas, encontrou o corpo sem vida de Carmen, caído na grama da estrada. A notícia se espalhou rapidamente pela cidade e os moradores se armaram para procurar o proprietário, Dom Ramiro. Mas ele já havia fugido. Depois de cometer o crime, ele deixou a cidade. A partir daquela noite, coisas estranhas começaram a acontecer na cidade. Os moradores disseram ter visto sombras atravessando as ruas durante a madrugada e se escondendo nos becos. Era quase proibido sair de casa à noite. A igreja também permaneceu fechada,
E aqueles que ousaram sair enfrentaram acontecimentos terríveis e rapidamente se arrependeram. A igreja também não estava livre desses eventos. Lembro-me de uma tarde em que me preparava para fechar a igreja e senti algo muito estranho no ar. Como se o ambiente estivesse abafado e fosse impossível respirar. Era como se alguém estivesse me observando. Olhei para o banco onde Carmen sempre se sentava e tive a sensação de que ela estava ali, como todos os dias, ajoelhada, rezando. Mas não havia nada. Apenas um sentimento denso ao meu redor. Mesmo sendo sacerdote e confiando no poder de Deus, não pude deixar de sentir medo, principalmente quando ouvi aquela voz que conhecia bem, pedindo-me mais tempo para continuar suas orações. Não tive coragem de olhar. Só me retirei para descansar, ou pelo menos tentar. Ajoelhei-me para orar pela alma daquela pobre jovem. Ele sabia que ela ainda estava lá, dentro da igreja, e que não conseguiria escapar do fantasma dela por muito tempo. Mas ainda não era hora de encarar isso. Eu precisava reunir coragem. Resolvi celebrar uma missa em nome de Carmen. Talvez fosse isso que ela queria, e por isso não foi embora. Depois de orar, tentei descansar, mas o sentimento de culpa me consumia. Se ela tivesse intervindo quando me pediu ajuda para entrar no convento, talvez ela estivesse viva agora, realizando o sonho de ser freira. Queria que ela fosse mais velha para ter certeza da sua decisão e por isso adiei a sua entrada no convento. Agora tudo parecia indicar que o fantasma de Carmen queria ficar na igreja para sempre e não havia nada que ela pudesse fazer. Depois de orar, finalmente consegui dormir. No dia seguinte acordei tão cansado que parecia que tinha trabalhado a noite toda. Quando me sentei na cama, toquei em algo que me assustou. Era um véu branco, exatamente igual ao que Carmen usava na igreja, mas estava manchado de sangue. Não havia dúvida. Carmen perambulava pela igreja. Na missa de domingo tudo aconteceu normalmente, mas fiquei atento à multidão, certo de que ela estaria lá. E então eu a vi. Ele estava no mesmo lugar de sempre, com sua Bíblia preta nas mãos. A mãe de Carmen também estava lá, toda vestida de luto, sentada ao lado do fantasma da filha. Perguntei-me se ela sabia da presença daquela alma na igreja, mas não tive coragem de perguntar. Depois da missa, tentei conversar com a mãe de Carmen, mas não tive forças para abordar o assunto. Ele estava muito triste e parecia carregar o peso do mundo nos ombros. Depois de cumprimentá-la, observei-a sair, completamente arrasada. Naquela noite, pedi ao sacristão que fechasse a igreja, pois não me sentia capaz de fazê-lo. Tive medo de reencontrar Carmen, não porque ela fosse me machucar, mas por algo mais profundo, sentimental. Eu sabia que ela havia marcado aquele dia como a hora do encontro. Enquanto estava na cozinha, bebendo um copo d'água, ouvi uma voz atrás de mim pedindo minha bênção. Quando me virei, encontrei Carmen ali, com seu rosto angelical, iluminado como um anjo. Não vou mentir, quando a vi o medo que senti desapareceu completamente. Conversamos por muito tempo. Ela me contou como foi sua morte e me pediu que a deixasse ficar na igreja para sempre. E é isso que ele faz até hoje. Está no mesmo banco, todos os dias, rezando e pedindo por quem mais precisa. Agora, tenho certeza de que o que estava naquela igreja todas as noites era o fantasma de Carmen, sua alma vagando em busca da minha permissão para ficar ali mais tempo. Algum tempo depois, os moradores pegaram o proprietário. Ele estava escondido em um sótão de sua propriedade. Ele foi espancado e entregue à polícia para ser julgado pelo assassinato de Carmen. Dizem que, até hoje, nas noites de lua cheia, algumas pessoas afirmam ver Carmen atravessando as estradas ou entrando na igreja da cidade, onde ainda reza pelos desamparados. E eu sou uma testemunha disso. História 7. A Igreja do Sussurro. Era uma noite escura de outubro quando decidi explorar a antiga igreja abandonada nos arredores da cidade. Desde a minha infância ouvia histórias assustadoras sobre a igreja de São Silvestre, mas nunca prestei muita atenção nelas. Porém, a curiosidade e uma aposta com meus amigos me levaram a embarcar nesta aventura tola. A igreja ficava sozinha no final de uma estrada esquecida, cercada por árvores retorcidas e vegetação densa. Sua fachada gótica estava em ruínas, com vitrais quebrados e portas de madeira desgastadas pelo tempo. Quando cheguei, a lua cheia surgia por entre as nuvens, iluminando vagamente o prédio.
Um arrepio percorreu minha espinha, mas continuei. Empurrei as portas, que se abriram com um gemido sinistro, revelando um interior envolto em sombras. Minha lanterna mal atravessava a escuridão, lançando sombras misteriosas nas paredes de pedra. O ar estava cheio de um cheiro de umidade e decomposição, e cada passo que ele dava ecoava no vazio, amplificando o silêncio mortal. Examinei a nave central, observando os bancos cobertos de poeira e teias de aranha. No altar, um crucifixo enferrujado pendurado torto, dava a impressão de que Cristo me olhava com olhos cheios de tristeza e desespero. Um antigo órgão dominava o canto, seus tubos corroídos pelo tempo, mas ainda assim imponentes. A sensação de estar sendo observado se intensificou e não pude deixar de me virar, na esperança de ver alguém ou algo escondido na escuridão. Rumores diziam que a igreja estava amaldiçoada, que os monges que lá viviam tinham sido massacrados durante um rito sombrio e que as suas almas atormentadas ainda vagavam pelo local. Lembrei-me das histórias dos meus avós sobre vozes sussurrantes e sombras que se moviam sozinhas. Decidi que era hora de investigar o porão, onde supostamente ocorreram os eventos mais hediondos. Encontrei a porta do porão escondida atrás de uma pilha de escombros. Estava trancado com um cadeado enferrujado, mas consegui quebrá-lo com uma pedra. A porta se abriu, liberando uma lufada de ar viciado que me fez tossir. A escuridão na descida da escada era quase palpável, mas respirei fundo e comecei a descer. Cada passo rangia sob meu peso e as paredes se estreitavam ao meu redor, dando-me uma sensação claustrofóbica. Finalmente cheguei ao fundo, onde um longo corredor se estendia diante de mim. A lanterna piscou, ameaçando me deixar no escuro, mas continuou acesa e continuei rumo ao desconhecido. Caminhei devagar, meus passos ecoando no silêncio. No final do corredor encontrei uma porta de ferro entreaberta. Passei por ela e entrei em uma grande sala cujas paredes estavam cobertas de estranhos símbolos e pentagramas desenhados com sangue seco. No centro, um altar de pedra dominava a cena, e sobre ele restos humanos jaziam espalhados em um caos macabro. Um suspiro escapou dos meus lábios quando vi a figura no canto oposto da sala. Era um homem, ou o que restava dele, com roupas de monge rasgadas e cobertas de poeira. Seus olhos, profundos em cavidades escuras, fitaram-me, e um sorriso torto se formou em seu rosto pálido. Queria correr, mas meus pés estavam pesados, como se estivessem colados ao chão de terror. O monge começou a se mover em minha direção, seus passos ecoando com um som estranho. Ele sussurrou palavras ininteligíveis como uma ladainha sombria que congelou meu sangue. Finalmente, consegui recuperar o controle do meu corpo e me virei para fugir. Corri pelo corredor, tropeçando e ofegando escada acima, sentindo seu hálito frio em meu pescoço. Quando cheguei à nave central, as sombras pareciam mover-se à minha volta, como se a própria igreja estivesse viva, querendo apanhar-me. Cheguei à porta da frente, mas ela estava fechada, embora eu a tivesse deixado aberta. Bati na madeira, rezando para que ela abrisse, mas foi em vão. A risada do monge ecoou em meus ouvidos e senti suas mãos ossudas apertando meus ombros. A desesperança tomou conta de mim e caí no chão, soluçando. A igreja estava viva, alimentando-se do meu medo e sofrimento. Fechei os olhos, esperando o pior, e quando os abri novamente, estava no cemitério atrás da igreja. O monge havia partido e o ar estava frio e denso. A lua ainda brilhava, mas a atmosfera estava carregada de energia negativa. Ouvi sussurros vindos dos túmulos e vi sombras movendo-se entre as lápides. Decidi que precisava sair de lá antes que algo pior me atingisse. Corri pelo cemitério, desviando dos braços invisíveis que pareciam querer me deter. Finalmente, peguei a estrada e não parei até chegar em casa. Meus amigos riram quando contei o que havia acontecido, pensando que era apenas uma piada ou fruto da minha imaginação. Mas eu sabia a verdade. A igreja estava amaldiçoada e as almas presas ali nunca encontrariam descanso. Os sussurros e as sombras ainda me assombravam, mesmo nos meus sonhos, lembrando-me que eu havia invadido um lugar onde os mortos não descansam em paz. Com o tempo, comecei a notar mudanças estranhas em mim mesmo. Senti uma presença constante, como se o monge nunca tivesse realmente me abandonado. Os sussurros ficaram mais altos, mesmo durante o dia. Às vezes,
Eu via sombras fugazes no canto dos olhos e uma sensação de frio me envolvia sem explicação. Uma noite, os sussurros transformaram-se em gritos. Era como se centenas de vozes estivessem falando ao mesmo tempo, reivindicando minha alma. Saí da cama, sem aguentar mais, e fui em direção à igreja, como se uma força invisível me empurrasse. Não pude resistir, meus movimentos eram automáticos, como se eu estivesse possuído. Cheguei à igreja e encontrei a porta aberta, convidando-me a entrar. O interior estava ainda mais escuro do que antes, mas segui em frente sem hesitar. Os sussurros me guiaram, me levando de volta ao porão. Desci as escadas e entrei na sala do altar, onde o monge me esperava, mas desta vez ele não estava sozinho. Figuras etéreas enchiam a sala, monges e fiéis de tempos passados, todos com olhares de dor e desespero. O monge líder levantou a mão e os sussurros cessaram abruptamente. Um silêncio mortal caiu sobre nós. Ele falou, e sua voz soou como um eco do além-túmulo em minha mente. Ele explicou que eu havia despertado uma antiga maldição ao profanar o lugar sagrado. E agora minha alma estava ligada à igreja. Não havia fuga, não havia salvação. Eu estava destinado a me juntar a eles, a vagar eternamente nas sombras. Eu queria gritar, mas minha voz ficou embargada na garganta. Senti meu corpo ficar pesado, meus membros tremerem e caí de joelhos diante do altar. Os espíritos começaram a me cercar, suas mãos frias e ossudas me tocando, extraindo minha energia, minha vida. Finalmente, tudo ficou escuro, e meu último pensamento foi de arrependimento, desejando não ter sido tão tolo ao desafiar as lendas.